Tudo bem? Então, hoje vamos desvendar algo bastante intrigante. É o chamado Manuscrito Voynich, e é considerado o livro mais estranho do mundo. Você sabia? Um mistério do século XV. Ninguém, nenhum decifrador de códigos, nenhum estudioso jamais conseguiu decifrar essa coisa. É simplesmente incrível pensar nisso, não é? Tipo, todas essas mentes brilhantes por séculos e esse livro simplesmente permanece invicto. Sim, isso realmente nos faz pensar sobre códigos secretos e cifras e como os usamos ao longo da história. Quero dizer, desde que há informações importantes para proteger, sejam religiosas, segredos políticos, diplomáticos ou planos militares, as pessoas sempre quiseram escondê-las. E é interessante, muitos desses códigos antigos foram decifrados eventualmente, mas o Voynich de jeito nenhum. É como a porta definitivamente trancada. Ao longo da história, as pessoas usaram todo tipo de maneiras para criptografar coisas, desde trocas simples de letras até algoritmos super complexos e coisas do tipo. Mas esse manuscrito é diferente, é único, e não é um pedacinho de papel. É um livro inteiro, está em Yale agora, na biblioteca Bennett de livros raros e manuscritos. Sim, é uma coisa e tanto de se ver pessoalmente. Fisicamente, ele tem cerca de 240 páginas e é feito de velino, que é pele de animal. Então não é um livro pequeno. E dentro dele há centenas desses desenhos realmente bizarros. E há quase 38 mil palavras escritas em 25 caracteres únicos. Mas aqui que está o detalhe. Nenhum autor, nenhum título, nenhuma data, nenhum capítulo. É como se tivesse aparecido do nada, como uma mensagem em uma garrafa. Mas sem a garrafa ou qualquer ideia de quem a enviou ou para onde deveria ir. Mas será que a ciência nos deu pelo menos uma pequena pista sobre sua idade? Sim, fizeram datação por carbono no velino e descobriram que provavelmente foi feita entre 1404 e 1434. Então, isso nos dá um intervalo de tempo. E a caligrafia, descobriram que é uma espécie de escrita fluida, baseada em letras latinas que era bastante comum na Europa naquela época, meados do século XV ao início do século XVI. Chama-se cursiva humanística, para ser específico. Então sabemos mais ou menos quando foi feito, pelo menos. Mas a grande questão é quem o fez e por quê. Essas perguntas ainda estão totalmente sem resposta. Esse manuscrito passou por mãos bastante interessantes ao longo dos séculos, o que adiciona outra camada a tudo isso. Que tal falarmos um pouco sobre essa história? Então, a primeira vez que vemos o manuscrito Voynich aparecer nos registros históricos é em 1580 e ele aparece com o imperador Rodolfo II de Habsburgo. Rodolfo II era um cara bastante interessante. Ele era realmente interessado em ciências ocultas, magias, todo esse tipo de coisas estranhas e maravilhosas. E ele pagou muito dinheiro por esse manuscrito, 600 ducados de ouro, e isso era uma fortuna naquela época. Mas então, quem vendeu para ele? Com quem ele conseguiu esse livro estranho? Bem, foram dois ingleses, John Dee e Edward Kelly. Dee era um estudioso e ocultista bastante famoso durante a era elizabetiana. Dizia que podia falar com anjos através de cristalomancia e coisas do tipo. Mas Kelly, ele era um personagem suspeito, conhecido por ser um impostor e um vigarista. Aparentemente, ele até falsificou documentos. Então, desde o início, o manuscrito está misturado com essas figuras enigmáticas. É bastante intrigante. É uma história incrível. Um colecionador real que é fascinado pelo oculto compra esse livro misterioso de um mago e um vigarista. Mas então, o que aconteceu com Voynich depois de Rodolfo II? Para onde ele foi? Bem, no século XVII, ele passou por diferentes proprietários e eventualmente acabou na biblioteca de um colégio jesuíta na Itália, na Villa Mondragone. E ficou lá por um tempo, até 1912, quando foi comprado por um antiquário chamado Wilfrid Michael Voynich. E claro, é daí que o manuscrito recebe seu nome. E é realmente Voynich quem chamou a atenção do mundo para ele. Voynich é o cara que está para sempre ligado a esse mistério não resolvido. E qual é a história dele? Voynich era originalmente da Polônia. Ele era um imigrante polonês. Ele foi para a Inglaterra por razões políticas. E teve um período difícil no início, mas posteriormente se tornou um comerciante de livros raros muito respeitado. E ele estava absolutamente convencido de que o manuscrito Voynich continha algum conhecimento alquímico perdido. Ele achava que se fosse decifrado revolucionaria a ciência moderna, como se contivesse a chave para algum segredo perdido no tempo. E o que aconteceu com o manuscrito depois que Voynich morreu? Bem, sua viúva o herdou, e depois ela o vendeu para outro antiquário, um cara chamado Hans Peter Krauss, em Nova York. Krauss tentou vender por anos, mas ninguém o queria. Então, no final, em 1969,
ele o doou para a Universidade de Yale, e é lá que ele está até hoje, seguro e protegido em sua biblioteca. Resumindo, passou de um imperador que era fascinado pelo oculto para uma das universidades mais prestigiadas do mundo. É uma jornada e tanto. Mas a grande questão, aquela que todos querem saber é: alguém já decifrou isso? Essa é a pergunta de $1 milhão, não é? E desde o século XVII, um monte de pessoas muito inteligentes tentaram. No século XVII, havia pessoas como Jacobus Horsky, de Tepenex, que era um alquimista, George Baresch, o bibliotecário imperial, e Johannes Marcus Marci, um professor da Universidade de Praga. Todos tentaram e todos falharam. Marci até enviou para Athanasius Kircher, um estudioso jesuíta. Ele era famoso por decifrar hieróglifos egípcios. Portanto, pensou que talvez Kircher pudesse fazer isso, mas não. Até Kircher foi derrotado. E no século XX, houve novas tentativas para decifrá-lo. Em 1921, havia um professor chamado William Newbold, da Universidade da Pensilvânia. Ele realmente se dedicou a tentar decifrá-lo. As pessoas diziam que isso inclusive o deixou um pouco louco. E depois dele, houve todos esses especialistas em criptografia, pessoas que trabalharam com códigos durante a Segunda Guerra Mundial. Eles tentaram seus métodos. E então, todo tipo de filólogos, profissionais e amadores, todos tentaram. E o resultado foi sempre o mesmo: fracasso. É incrível, não é? Que todas essas pessoas muito inteligentes simplesmente não conseguiram descobrir. Mas que tipo de métodos eles tentaram? O que fizeram para tentar decodificá-lo? Bem, eles tentaram todas as coisas de sempre, como cifras de substituição de letras, onde você troca uma letra por outra. Eles tentaram atribuir números aos caracteres, mas nada funcionou. Nada disso fazia sentido. E então tentaram coisas mais complicadas, como aqueles antigos cartões perfurados, que na verdade remontam ao século XVI. Um cara chamado Girolamo Cardano os inventou. Eles tentaram isso e até usaram programas de computadores sofisticados. E esses programas apresentaram uma tonelada de soluções possíveis, mas nenhuma delas fazia sentido. Era apenas um monte de bobagens. Isso nos faz pensar que, se for um código, a chave deve ser insanamente complexa, certo? Tipo, muito além de qualquer coisa que já vimos antes. E é por isso que algumas pessoas acham que talvez não seja um código, talvez não seja criptografado. Talvez esteja escrito em uma língua completamente desconhecida. Uma língua que talvez ninguém tenha falado ou escrito, exceto quem fez esse livro. Isso é uma ideia bastante louca. E além dos caracteres, o livro possui diversas imagens. Será que elas nos dão alguma pista? Elas podem até trazer algumas suposições, mas são tão difíceis de entender quanto a escrita. Há diversas imagens detalhadas de plantas, estrelas e grupos de mulheres nuas se banhando. Mas as pessoas acham que talvez sejam sobre rituais ocultos ou algo assim. Talvez as imagens sejam símbolos alquímicos ou sinais astrológicos, e o livro é dividido em diferentes seções com base nessas imagens. Onde a primeira é maior é como um herbário, um livro sobre plantas. Tem 113 desenhos de plantas, mas aqui está o detalhe estranho. Nenhuma dessas plantas pode ser associada a qualquer espécie conhecida na Terra. Tipo, elas não parecem existir em nenhum outro lugar. E então há uns diagramas circulares que parecem cartas astrológicas. Depois, tem seções com todas essas mulheres nuas se banhando nessas banheiras ou fontes interligadas. É bastante estranho. E então há mais imagens de estrelas e planetas e uma seção que parece ser sobre medicina. Tem desenhos do que parecem ser plantas medicinais e recipientes e coisas assim. Mas, novamente, essas plantas são tão estranhas quanto as do herbário. Elas não parecem ser plantas reais. Isso é apenas mais uma camada de estranheza em cima de tudo. Mas além de todo esse ocultismo e alquimia, há outras teorias sobre quem escreveu e por que ele foi escrito. Há muitas teorias. Algumas delas são bastante inusitadas, como a teoria inicial de que ele foi escrito por Roger Bacon, o frade inglês. Mas ela não se sustentou, porque Bacon viveu no século XIII, antes de o manuscrito ter sido feito. Outras pessoas disseram que foi escrito pelos cátaros ou que é algum tipo de texto ucraniano que foi escrito usando letras latinas. Algumas pessoas até acham que Leonardo da Vinci pode ter estado envolvido. Talvez tenha algo a ver com o fato de que dizem que ele era surdo. Então, poderia ser algum tipo de linguagem codificada para surdos. Mas o estilo da escrita realmente se encaixa no renascentismo italiano. Então, é provavelmente posterior a Leonardo. Há ainda a teoria de que foi escrita por um arquiteto chamado Filaretti. Aparentemente, há um desenho no livro que parece a torre do Castelo Sforza, em Milão, que ele projetou. E alguns dos esboços parecem seus desenhos para tubulações de esgoto para um hospital.
Algumas dessas teorias são definitivamente criativas, mas você sabe, com tudo isso, o fato de ninguém conseguir entender, não é surpreendente que muitas pessoas pensem que talvez tudo isso seja uma farsa, certo? E essa é uma teoria bastante popular. A ideia é que John Dee e Edward Kelly, os dois caras que venderam para Rodolfo II, eles inventaram tudo. Eles simplesmente forjaram por volta de 1580 para enganar o imperador e conseguir um dinheiro. E lembre-se, Kelly era conhecido por falsificar documentos, então faz sentido. Na verdade, em 2000, um professor chamado Gordon Hugg escreveu um artigo inteiro argumentando que é uma farsa. Mas há um grande problema com essa teoria. Pela datação feita por carbono, podemos afirmar que o pergaminho foi feito um século antes de Dee e Kelly poderem tê-lo forjado. Então, isso realmente complica toda a teoria da farsa. Mas, se não é uma farsa, voltamos a essa língua estranha e a maneira estranha como está escrito. O que podemos dizer sobre a escrita em si? Bem, ninguém nunca conseguiu traduzi-la para qualquer língua conhecida, e ninguém nunca encontrou uma chave para decifrá-la. E a maneira como as palavras são colocadas juntas simplesmente não segue as regras de nenhuma língua que conhecemos. Por exemplo, há todas essas palavras que são repetidas várias vezes, como as palavras Ouset e Ousétios. Elas aparecem o tempo todo, às vezes são repetidas 10, 15 vezes na mesma página, e isso é estranho. Não é como a maioria das escritas, onde você tenta não repetir muitas vezes as mesmas palavras. Além disso, há alguns padrões na escrita, não é totalmente aleatório. O texto é escrito da esquerda para a direita, como fazemos, mas não há pontuação, exceto por esses pequenos símbolos de estrela ou asteriscos que vêm antes de alguns parágrafos. E aqui está outra coisa interessante. Mesmo que ninguém saiba o que diz, o texto parece seguir a lei de Zipf, que é uma regra estatística que se aplica a muitas línguas. Basicamente, significa que as palavras mais comuns são curtas e as menos comuns são mais longas. Isso é bastante louco. Há ainda uma teoria de que talvez seja hebraico, mas escrito de uma maneira estranha. Em 2018, um pesquisador chamado Greg Kondrak, da Universidade de Alberta, disse que talvez o manuscrito seja hebraico, mas foi escrito usando anagramas, como pegar as letras de uma palavra e embaralhá-las. Mas ele não traduziu o manuscrito inteiro, então ainda é apenas uma teoria em andamento. E referente à caligrafia, a coisa mais incrível é que todo manuscrito parece ter sido escrito por uma única pessoa, e é uma caligrafia muito bonita, muito fluida e confiante. As letras são todas formadas da mesma maneira e são todas espaçadas uniformemente, e quase não há erros ou correções, o que é bastante incrível para um manuscrito tão longo e tão antigo. É como se o escritor estivesse seguindo algum tipo de modelo ou algo assim. Talvez eles tivessem um sistema para criar as letras e palavras. Isso é definitivamente uma possibilidade. O fato de ser tão consistente nos faz pensar que deve ter havido algum tipo de sistema. Mas o que era esse sistema? Se é que existia, é outra parte do mistério. E como dissemos no início, é totalmente possível que nunca resolvamos isso. Então, chegamos ao fim de mais uma análise aprofundada e o manuscrito Voynich ainda guarda seus segredos. Só para recapitular, falamos sobre suas origens no século XV, a escrita e as imagens estranhas, todas as pessoas que tentaram e falharam em decodificá-lo, as teorias sobre quem o escreveu e por quê, incluindo a teoria da farsa, que é bastante interessante, mas provavelmente não é verdade, e falamos sobre todas as coisas estranhas sobre a própria língua. É realmente incrível pensar que esse livro existe. Você sabe, é como um lembrete de que ainda há coisas no mundo que simplesmente não entendemos. E isso nos faz querer continuar tentando descobrir, mesmo que pareça impossível. E então, pensando em tudo que discutimos, a escrita cuidadosa, as imagens bizarras, o que você acha que é o manuscrito Voynich? É algum código super complexo que ainda não deciframos? É uma língua que ninguém mais falou? É uma farsa muito elaborada, mesmo que as datas não batam? Ou é algo completamente diferente, algo que nem conseguimos imaginar agora? Qual você acha que é a parte mais interessante desse mistério? Deixe-nos saber e voltaremos em breve para mais uma análise aprofundada. Até mais!